Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário Inter, Uninta. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos fazendo um trajeto nas cartas paulinas, né? Que fazem parte daquilo que nós chamamos de escritos apostólicos, né? De forma especial as epístolas, né? Porque, na verdade, todo o Novo Testamento se encaixaria nessa categoria de escritos apostólicos. Bem, nessa ocasião nós iremos estudar a carta aos Gálatas. É uma carta, depois de Romanos, eu creio que é a carta mais importante teologicamente para a definição do cristianismo, né? Então, mais uma vez, eu vou falar as coisas óbvias, que são a necessidade de você ler essa carta pelo menos uma vez, né? Mas o ideal que nós falamos que fosse duas vezes, uma antes da aula, né? E uma depois, para você ter uma ideia, e mais adiante fazer aquele estudo a partir do texto grego, né? A partir do texto grego, já que você recebeu algumas informações, você vê aí questões de edições interlineares que tem disponível na internet, e aí você vai fazendo um estudo e vai ampliando aos pouquinhos o seu vocabulário, a estrutura, a compreensão da estrutura da língua, e depois revisita uma gramática grega, né? Compra uma gramática, depende do seu poder aquisitivo, né? Mas na internet você pode baixar de graça a gramática que está no domínio público, e você aprofundar, né? Nós iremos também, já falei aqui para vocês, talvez nesse momento já esteja pronto, talvez não, um estudo de gramática, digamos assim, normal, né? Passo por passo, porque aquilo que nós já apresentamos foi uma síntese para, como nós falamos, noções, né? Ok? Então, se aposse desse material para que você possa crescer no conhecimento da palavra, ok? Então, vamos para os nossos estudos. Aqui está o nosso material didático, né? Todo o material tem apenas 93 páginas, para você ter uma ideia geral, quer dizer, não chega a 100 páginas, você tem uma ideia geral, e esse material que nós estamos usando aqui, que é um material que está fora de circulação, que é uma introdução ao Novo Testamento, que também iremos deixar disponível, e assim que sair uma nova edição desse, parece que saiu pela Vida, né? Aqui nós temos aqui, essa aqui é da Juerp, né? Que era uma edição batista muito antiga, que não existe mais, né? Mas assim que sair, compre, porque isso aí vai reforçar a sua formação, né? Porque no Novo Testamento a gente está usando esse material, então seria muito bom se você tiver recurso para comprá-lo. Mas por enquanto nós iremos, se você nos escrever, a gente pode disponibilizar, já que esse material está fora de circulação nesse momento. Ok, Epístola de Paulo aos Gálatas, né? Introdução, desculpa, deixa eu dar um pouquinho de soluço agora, né? Logo na hora de entrada, 1 minuto. Pronto, deixa eu molhar aqui a garganta, pelo menos, né? A Epístola de Paulo aos Gálatas, nós usamos aqui esse material lido, né, e comentado, porque quando você pegar esse material, né, o que é cobrado nas APs é um material didático, tá certo? Isso aqui é um material formativo, aquilo que você vai ampliando teologicamente, né? Porque não dava para você colocar um material desse de 300 e poucas páginas no material didático, né? Não tem como fazer isso, ficaria fora da proposta acadêmica, tá ok? E até mesmo a grade curricular, ela é baseada apenas na apostila, não nos vídeos, porque os vídeos, eles estão mais de que 40 e poucas horas, acho que são não sei quantos, se tiver 60 horas, por exemplo, essa disciplina, eu acredito que a aula de vídeo vai dar bem mais, né? Talvez não, né? 60 horas é bastante tempo, né? Ok, então vamos lá. A Epístola de Paulo aos Gálatas foi chamada a Carta Magna da Liberdade Cristã, né? Por isso que, juntamente com Romanos, são dois grandes, né? Teologicamente falando. Martinho Lutero declarou-se ele próprio comprometido com essa carta e usou-a
como Paulo fez em sua batalha pela verdade do Evangelho. A batalha pela liberdade cristã. John Bunyan, autor de O Peregrino, preferia o comentário de Lutero sobre Gálatas a todos os outros livros, exceto a Bíblia. Explosivo em sua natureza, Gálatas é o manifesto de Paulo contra a perversão da graça de Deus. Olha, contra a perversão da graça de Deus. As pessoas não estavam compreendendo a mensagem de Paulo a respeito da graça, tá certo? E você vai encontrar essa tensão no Novo Testamento. Deixa eu escrever aqui, para talvez minha letra não seja essa tensão no Novo Testamento entre a graça versus a lei, né? Você vai encontrar muito isso no Novo Testamento, uma aparente contradição, mas na verdade não é uma contradição, é uma tensão que existe, né? Existe, que não pode ser negada ao ler o Novo Testamento, entendeu? Graça versus lei, né? E muita gente até hoje não compreende essa relação da graça de Deus com a lei de Deus, ok? Mas vamos conversando aos pouquinhos sobre isso, né? E quando nós estamos com o projeto de fazer o comentário capítulo por capítulo do Novo Testamento, então as coisas vão ficar bem mais claras, né? A batalha continua entre o legalismo e a graça de Deus, é definida nesse livro. O legalismo é a religião do mundo que escraviza os homens em sua tentativa de alcançar a justiça através do mérito. Mas, na verdade, pessoal, legalismo, né, vem de lei. Entendeu? É uma falsa leitura da lei, por isso que vem aqui, é legal, aqui é legalismo, vem de lei. Ok? Você, mas, professor, mas aqui é lega, aqui é lei. É porque vem do latim essa nossa palavra, né? Realmente. Agora não sei se é legare, não sei se é isso mesmo, viu, pessoal? Deixa eu até apagar isso aqui, que eu não estou bem lembrado se é legare, mas como em italiano é leggere, né? Legge, aliás, leggere é lei, legge, que é justamente aqui, porque aqui no latim era com G, realmente, no nosso português ficou mais simplificado, né? Lei. Ok, vamos lá. O Evangelho é a graça de Deus e a operação para libertar os homens dessa escravidão, para uma justiça que é o dom a ser recebido. Na história da literatura, poucos livros influenciaram mais profundamente a mente dos homens, deram forma à história tão significativamente ou continuaram a falar com tal relevância às necessidades da vida, né? Então, é um livro muito importante para compreender a doutrina cristã. Autor: embora os mais radicais da escola de Tübingen, né? Tübingen, na Alemanha, né? Isso aqui é na Alemanha, né? Aqui é na Alemanha. Alemanha. Tenham expressado dúvida acerca da carta, dificilmente algum estudioso bíblico moderno iria negar a autoria paulina. O estilo de Paulo, e cada parágrafo fala no tom dele e traz suas marcas, né? O autor se identifica 2 vezes e dá um esboço autobiográfico, né? Realmente só isso aqui já é suficiente. Amplo referente à sua pessoa, o qual se harmoniza com o que se conhece de Paulo em Atos 7 a 15, né? 15. As pessoas e lugares identificados em Gálatas e a missão aos gentios, todos apontam para o homem, Paulo. A evidência interna pessoal, é apoiada pela evidência externa. Evidência externa são aqueles dados históricos, né, da arqueologia, de outros escritores da mesma época, ou posterior, né, etc. Desde os tempos mais antigos, Gálatas foi reconhecida como sendo de Paulo. Os escritores cristãos primitivos conheciam este livro, e ele está incluído em todas, isso aqui é interessante, em todas as listas das cartas de Paulo. Marcião, que era um indivíduo, né, que tinha uma ideia distorcida acerca da revelação, e achava que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo do Novo, né,
Mas mesmo assim, que ele fez um cânon, né? Separando os livros que ele achava que eram inspirados, né? Ele colocou Gálatas no topo de sua lista das cartas de Paulo. Talvez por causa de seus conteúdos contra o judaísmo, né? E Marcion era um anti-judaico. Todas as versões antigas contêm essa carta. Não pode haver dúvida quanto à autenticidade a essa carta de Paulo. A igreja na Galácia. Pessoal, deixa eu colocar aqui um mapinha aqui na Galácia para você ter uma ideia, né? Dessa. Pronto, está aqui. Deixa eu tentar marcar aqui. Isso aqui é a região, toda essa região aqui, pessoal. Ó, a Turquia hoje pega uma parte disso aqui. Né? Deixa eu puxar aqui. Isso aqui, eu estou falando aqui em questões gerais, viu? Não é aqui. Praticamente isso aqui é a Turquia hoje, né? Atualmente, praticamente. Essa região aqui, né? Então, o que acontece? Logicamente, aqui já invadi demais o território. Isso aqui pode dar uma guerra, viu, pessoal? Vamos colocar por aqui, ó. Toda essa região aqui, né, que hoje a gente conhece como a Turquia, né, era também conhecido como Ásia Menor, né, que a Grande Ásia seria para cá, então isso aqui é Ásia Menor, e é também conhecido como a região da Capadócia, a Galáxia, né, essa região aqui, né. Então, alguns acreditam que pode ter sido essa região restrita, ou que Paulo estivesse usando também de forma metafórica, né, para toda a região, né. Mas alguns acreditam que era essa área aqui, na região da Galáxia, né. Isso aqui é interessante porque aqui embaixo, em Tasso, né, foi a cidade onde Paulo nasceu, né. Então, eu conhecia muito bem essa região aqui. Né? Ok, voltando aqui para... Aliás, deixa eu só tirar isso aqui logo, pessoal, ok? Senão pode ser que eu... agora aqui está difícil. Lascia. Como se diz em italiano, lascia stare, né? A igreja na Galácia. Introdução. O nome Galácia abrange uma larga área na Ásia Menor, sendo a parte central da Turquia moderna. Tá vendo aqui? A Turquia moderna, a parte central. O nome deriva de um bando errante de gauleses ou celtas, né? Aqui eles colocaram o nome, possivelmente em grego, e ficou deformado, né? Então, não vamos se preocupar com isso. Que se estabeleceram em torno de Ancira, né? No início do terceiro século a.C. Em 25 a.C., toda a área, desde o Mar Negro até quase a costa do Mar Mediterrâneo, foi transformada por Augusto na província romana da Galácia. Na metade do segundo século, né, na metade do segundo século da era cristã, a administração foi reorganizada e a área foi dividida. E, mais uma vez, somente a parte setentrional étnica conservou o nome de Galácia. Durante o primeiro século, o termo Galácia poderia ser usado de duas maneiras, para designar a província política, olha aqui, duas maneiras, a parte política, a área política, ou a etnia mais antiga. Quando se fala em etnia aqui, pessoal, é a cultura, viu? Está relacionado com raça. Mas não vou falar de raça não, que hoje os antropólogos, né, cientistas não estão querendo mais estar falando esse negócio de raça, né? Mas a gente ainda usa por uma questão didática, né? Tá certo? Então, tem esses dois sentidos. Um pode ser aplicado politicamente para uma região, falando da região politicamente, né, administrada, ou também para a etnia, né, desse pessoal que veio, né, lá dos celtas, né, dos gauleses, né? Foi parar ali, né? Portanto, há um problema em se determinar o que Paulo tinha em mente quando endereçou essa carta às igrejas da Galácia. Perceba, as igrejas, então, isso vê que realmente dá a impressão que, linguisticamente falando, que é uma região. Não há igreja. As igrejas da Galácia.
Estavam elas localizadas no território original do norte da Galácia, da Galácia Etenia, né? Ou na parte do sul da província política romana, em torno de Antioquia, de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas cidades no sul da Galácia foram evangelizadas por Paulo, Barnabé na primeira viagem missionária. Não existe nenhuma evidência direta em Atos que Paulo tenha trabalhado do norte, né? Embora Lucas escreva que Paulo passou através da região da Galácia. Mas se Paulo passou, né, quem sabe, né? A teoria de que a carta foi enviada às igrejas gálatas étnicas é denominada de teoria da Galácia do Norte, pelos estudiosos do Novo Testamento. A visão que insiste que Paulo escreve às igrejas da primeira viagem missionária é chamada de teoria da Galáxia do Sul. Eu, particularmente, acredito que talvez tenha sido para ambas as regiões, né? E como essas cartas têm o seu caráter epistolar, né, de circular, então esse não seria um problema. A visão que insiste que Paulo escreveu, aliás, uma vez que a data está envolvida em qualquer que seja a opinião aceita, alguns fatos em favor de ambas as teorias são considerados, né? Então, vamos lá. A teoria da Galáxia do Norte, que seria a região do Norte, que seria essa região do Norte. Estão falando aqui, que é mais embaixo aqui, né, de Antioquia, né? De Antioquia. Poderia ser do Norte, a região do Norte, essa região aqui, ou mais embaixo, né? Lembrem que tem duas Antioquias, viu? Aqui da Síria, olha aqui embaixo, e tem a outra, ó, Antioquia de Pisídia. Bom, é bom a gente sempre ter um mapa desse período bíblico, viu, pessoal? Isso ajuda bastante na compreensão da mensagem, né? Ok? Vamos lá. Então, a teoria da Galáxia do Norte. Essa teoria, um ponto de vista tradicional, diz que Paulo escreveu as cidades como Ancira, Pessino e Tébio. É resultado que, em Atos 16:6, atravessando a região frígio-gálata, e 18:23, e partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e Frígia, né? O termo Galácia é provavelmente usado no sentido étnico. Vê-se também que Lucas não chama Antioquia da Pisídia, e Icônio, Pisídia lá em cima, né? Está vendo aqui essa Antioquia lá de cima, né? Listra e Derbe, cidades da Galácia. E seria improvável Paulo fazer. Ainda é afirmado que Pisídia, Icônio e Frígia são termos geográficos da Ásia, assim como é Galácia. Portanto, Galácia deve ter o mesmo sentido nas cartas de Paulo. Então, segundo essa teoria, seria realmente aquela região onde nós marcamos ali, né? Em Gálatas 4:13, é afirmado que Paulo já havia visitado a área pelo menos 2 vezes. Essas seriam as ocasiões mencionadas em Atos 16:6, 18 e 23. Também observa-se que o temperamento da galáxia étnica está de acordo com a taxação feita por Paulo de inconstância, né? Esta concorda. Então, aqui nós já temos elementos externos, né, para poder compreender essa questão geográfica, né? Os advogados da teoria da Galáxia do Norte objetam qualquer escrita desta carta antes da época do ministério de Paulo em Éfeso, durante a terceira viagem missionária. A segunda teoria, a teoria da Galáxia do Sul, diz o seguinte: em Atos 13 até o Atos 14, Lucas relata o trabalho de Paulo e Barnabé nas cidades principais de Antioquia, Pisídia, Icônio e Frígia, Listra e Derbe de Lacaônia. A descrição da fundação dessas igrejas é bem completa em comparação à menção feita acerca de como as igrejas na Galácia do Norte foram estabelecidas.
se é que há menção. Vê-se das outras cartas de Paulo que ele habitualmente faz uso dos termos oficiais romanos para as províncias. Macedônia, Acaia, Leste, etc. E tudo isso aqui são terminologias políticas, geopolíticas, né? Romanas. Como as cidades visitadas em Atos 13 a 14 estão localizadas nas áreas geográficas de Pisídia, Frígia, Lacaônia, Paulo poderia usar o termo totalmente abrangedor para identificá-las como um grupo, né? Um termo político romano de Galácia, como a gente poderia dizer assim, América Latina, né? Para se referir a todos aqui essa região, né? Pode ser, né? Essas coisas a gente não tem certeza absoluta. Nessa carta, Paulo admite que Barnabé era bem conhecido dos leitores. Barnabé não acompanhou Paulo na segunda viagem e terceira viagem missionária. Ele o fez na primeira. Quando as igrejas foram fundadas? Gálatas 4:14 poderia referir-se ao incidente em Listra, e não há nenhuma evidência ambígua de que Paulo tenha alguma vez estado na Galácia étnica. Em Atos 24 é feita a menção de Gaio e Timóteo como representantes das igrejas da Galácia do Sul, para ajudar a levar a oferta a Jerusalém. Não há menção da Galácia do Norte, né? Embora Sir William Ramsay não tenha sido o primeiro a promover essa teoria, foi ele quem deu o ímpeto para a aceitação da teoria pela maioria dos estudiosos modernos do Novo Testamento. Ramsay, um estudioso e arqueólogo clássico, identifica as igrejas na Galácia como aquelas visitadas por Paulo e Barnabé, baseando em suas conclusões numa pesquisa pessoal feita na Ásia Menor. Da evidência arqueológica, através de estudos da epigrafia, que são registros, né, da época, e escritos antigos, clássicos e históricos. Juntamente com as razões citadas no parágrafo acima, ele constatou que Paulo geralmente trabalhava em cidades onde havia uma considerável população judia. Isso é verdade, né? Porque Paulo seguia aquele conselho, primeiro judeu, né? Na época de Paulo, havia poucos judeus na Galácia do Norte. Ramsay também não encontrou nenhuma evidência do cristianismo na Galácia do Norte, até muito mais tarde. Ele observou que, em Atos, que Paulo geralmente trabalhava nos centros de comunicação e ao longo das rotas. E isso aqui é uma estratégia missionária, né? Paulo procurava as cidades portuárias, que geralmente eram cidades cosmopolitas, e também as rotas comerciais e também das grandes estradas, né? Porque aí, quem aceitasse aquela mensagem, logicamente, iria levar a mensagem para muito distante, né? Isso aqui era uma inteligência tremenda, né? Aliás, eu diria uma orientação do Espírito Santo, né? Para que pudesse fazer esse tipo de estratégia missionária. Estradas principais de comércio. Durante o primeiro século, não havia nenhuma estrada principal na Galácia do Norte, né? Quer dizer, isso seria mais uma evidência de que Paulo não teria tanto interesse naquele momento na parte norte da Galácia. Essas conclusões assumem mais importância quando se sabe que Ramsay iniciou suas investigações inteiramente comprometido com a escola de Tübingen e negava a autoria de Gálatas por Paulo. Foi através de estudo da evidência da arqueologia e dos escritos antigos que Ramsay concluiu que Paulo, na realidade, escreveu Gálatas. E escreveu-a para a Galácia do Sul. Isso aqui chama-se honestidade intelectual, viu, pessoal? Uma coisa que eu luto muito hoje no nosso mundo, né, nossa esfera de ação, né, que a gente seja honesto, né? Quer dizer, uma pessoa que tinha uma certa posição epistemológica que mudou diante das evidências, né? Parabéns aí para o Dr. Ramsay. Ele tornou-se um dos estudiosos bíblicos mais conservadores, porque Tübingen é liberal, né? Então eles tornou-se mais conservadores
deste século. É interessante notar como este estudioso clássico inglês foi grandemente ignorado. Tübingen é na Alemanha, viu, pessoal? Embora o Hansen fosse inglês, né? Mas ele foi com essas ideias da escola de Tübingen. Quando fala de escola, logicamente, estou falando aqui de um conjunto de filosofia, né? De metodologia que serve. Foi grandemente ignorado pelos estudiosos bíblicos do continente. Quer dizer, com preconceito, muita gente ignorou aí as conclusões do Dr. Hansen, né? Conclusão a respeito disso aqui. Pode-se ver que muitos comentários sobre Gálatas, que aqueles que mantêm opiniões contrárias têm argumentos adicionais próprios e dão pesos diferentes ao apresentado assim. O caso em favor da Gálatas do Norte é contestável. Contudo, a evidência em favor do Sul é mais convincente. Impressiva, né? Evidência impressiva. Se esta carta de Paulo é dirigida às igrejas fundadas por ele e Barnabé, nós temos informações históricas, geográficas, literárias adicional, que pode ajudar na sua melhor compreensão. Vamos agora para a parte de ocasião e propósito da carta. O parágrafo de Gálatas 1, 6 a 10 está escrito de maneira a indicar a ocasião dessa carta. Paulo receber informação de alguma fonte desconhecida, mas de confiança, acerca do desvio dos Gálatas do evangelho que ele pregara, e em que eles creram. Este afastamento resultou da chegada e ensino de alguns que estavam pervertendo o evangelho. O que era perverter o evangelho aqui, pessoal? É que muitos judeus cristãos começaram a divulgar alguma ideia de que para você se tornar um bom cristão, era necessário você se tornar um bom judeu. E como é que se tornava um bom judeu? Através da circuncisão, né? Então, Paulo vai falar sobre isso, né, nessa carta, a questão da circuncisão, né? E não é só aqui, né, em outras partes também. E esse pessoal também é chamado de judaizante, né? E parece que eles fizeram discípulos dos gentios também, para pensar dessa mesma forma, né? E aí Paulo vai desconstruir essa narrativa e procurando, de forma coerente, estabelecer uma relação mais clara, né, do ponto de vista teológico, histórico, da lei e a graça, de acordo com aquilo que Jesus veio nos revelar, né? Ok, avançando. Numa tentativa de desacreditar a validade do evangelho de Paulo, esses falsos mestres estavam fazendo ataques maliciosos à integridade de Paulo como apóstolo, né? Mas Paulo não viveu com Jesus literalmente, né? Ele nunca viu Jesus literalmente. E é por isso que em Atos, a narrativa, né, da conversão de Paulo se repete, né? Em vários contextos, para poder confirmar perante a igreja que a experiência... Ele viu o mesmo Cristo, né? Os discípulos ouviram de forma mais humana e Paulo ouviu de forma mais divina, né? Em certo sentido, Paulo levou uma certa vantagem, né? Vamos lá. Paulo rapidamente agiu mediante as informações, escrevendo a epístola aos Gálatas ao calor da reação da notícia. Era costume de Paulo escrever e acompanhar a saudação com as expressões de graças, em apreciação pelos seus leitores. Nessa carta, ele não segue esse costume, talvez até para ganhar tempo e também espaço. Lembremos que esse material de escrita era muito caro, pessoal. Muito caro mesmo, né? Então, eu percebo que Gálatas é uma carta bem concisa, com 6 capítulos apenas, e em termos de volume também é bem curto, né? Comparado a Romanos. Nessa carta ele não segue esse costume, mas imediatamente começa após a saudação, queixar-se com os Gálatas e a denunciar os pervertedores do Evangelho. Essa carta é a mais inflamada de todas as de Paulo, pois ele sabia que tal heresia tinha de ser combatida no momento inicial de seu surgimento, antes de ela assegurar um lugar firme na posição doutrinária das igrejas. Quem eram esses pervertedores do Evangelho? Atos 15, verso 1, ajuda a fornecer parte da resposta.
Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinaram os irmãos: se não vos dardes segundo o rito aqui, separado, né? E Moisés, não podeis ser salvos. Olha aí qual é a temática, né? A igreja em Antioquia rejeitou tal declaração doutrinária, como fizeram os líderes da igreja de Jerusalém. Conforme se pode ver do resultado da conferência de Jerusalém, que foi o primeiro grande concílio da igreja, né? Em Atos 15. E Gálatas, capítulo 2, né? Que relembra esse momento, né? Faz uma conexão uma coisa com a outra. Contudo, Lucas registra em Atos que alguns das seitas dos fariseus, olha aí, alguns dos seitas dos fariseus que tinham crido, ou seja, eram cristãos fariseus, no caso, né? Levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Esses, mais tarde, se tornaram conhecidos como judaizantes, como nós mencionamos já, né? Judeus cristãos que, com a ajuda dos judeus crentes e descrentes igualmente, lutaram acervamente contra a compreensão de Paulo acerca do Evangelho pelo ministério inteiro de Paulo, né? Durante todo os escritos do Novo Testamento, você vai encontrar aí a presença de judaizantes, né? Praticamente. O problema, contudo, é muito complexo. É digno de nota que, inicialmente, o Evangelho foi proclamado somente aos e para os judeus. Logo, não-judeus começaram a aceitar o Evangelho, e sua salvação foi autenticada aos crentes judeus pelo derramamento visível do Espírito Santo. Agora surgira o problema acerca da condição, que é das condições de comunhão entre os conversos judeus, cristãos e não cristãos, e gentios. Esse problema pode prontamente ser reconhecido quando se considera que a igreja primitiva se reunia no templo e nas sinagogas, logo de início, né? Depois vão para as casas, né? Ao lado dos judeus descrentes. Ou seja, o cristianismo é um movimento judaico e muitos cristãos não se achavam assim, separados dos judeus, né? Só com o passar do tempo é que eles vão elaborando uma separação, né? Em Atos 15, Lucas muda a sua questão acerca da salvação dos gentios, que aparentemente estava determinada a da comunhão entre os cristãos judeus e gentios, que não estava determinada. Em Gálatas, Paulo começa com o problema da comunhão, né? Capítulo 2, verso 12. E muda para o da salvação, 2,16, que se torna dominante por toda a carta. Paulo viu até o âmago do problema, e não pode haver cidadania de segunda classe na igreja ou no reino de Deus. A salvação é a comunhão dependente mutuamente da obra da graça de Deus através de Jesus Cristo, não do mérito nem dos preconceitos de alguém, né? Não pode haver acrescentamentos, né? Eita, que palavra horrorosa, né? A graça e ainda ser aceitável a Deus. Um acréscimo, tudo bem, né? Aqui deveria ser acréscimo. Veja que a versão um pouquinho antiga, né? Seja de qual natureza for, é uma perversão do evangelho. Nós mostramos isso aqui já para vocês, né? Eu vou repetir de novo aqui, como é a visão contemporânea da salvação, né? Qualquer que seja, qualquer coisa que impeça a comunhão, a mesa, não é do evangelho. Não há salvação, a não ser que haja reconciliação. A salvação verdadeira resulta na comunhão, sem restrição de espécie. Pessoal, 2 minutinhos aqui só para eu colocar aqui um negócio aqui do trabalho, né, que tem que marcar aqui no horário, entendeu? Infelizmente, que nós, sempre estou repetindo isso para vocês, que nós estamos gravando no período da pandemia, né? Então, tem algumas coisinhas assim que a gente tem que seguir alguns protocolos, né? E, nesse momento, agora, eu terei que marcar só rapidamente aqui. Abrindo ali o programa ainda, tá aqui. Que é para marcar o horário que eu estou fazendo aqui.
Vamos lá, horário de trabalho. Para fortalecer sua posição, os pervertedores do evangelho, quem são esses? Os judaizantes e os seus adeptos. Afirmavam que Paulo nem mesmo era apóstolo, pois jamais tinha estado com Cristo, como nós mencionamos. Ele havia recebido, no máximo, apenas uma comissão de segunda mão. Olha que história, né? Pessoal, deixa eu só... Pronto, é rapidinho aqui, viu? Deixa eu só colocar aqui, ó. Dois minutos. 2 minutos, não, 1 minutinho. Foi só falar que seria fácil aí, já teve um problema aqui na internet. Ok, daqui a pouco eu volto. Consequentemente, a declararam eles, Paulo não tinha nenhum direito de autoridade para oferecer salvação em nenhum outro termo, além do que os próprios judaizantes proclamavam. Eles ensinavam que Paulo estava tornando a salvação fácil. Olha aí, pessoal. Tem gente que gosta de sofrer mesmo, né? Tá. Fácil demais. Ele estava tentando agradar aos homens. Eles provavelmente deixaram ficar conhecidos que eles que tinham a aprovação da igreja em Jerusalém, em sua própria doutrina, e que Paulo havia sido repudiado por essa mesma igreja. Os judaizantes achavam que os conversos gentios precisavam de obediência à lei. Quando fala lei aqui, pessoal, está falando a lei de Moisés, né? Não são os 10 mandamentos, né? Isso aí Paulo vai falar em Gálatas e Romanos acerca disso. Para impedi-los de se voltarem contra as imoralidades pagãs. Eles estavam dizendo que a doutrina de liberdade espiritual de Paulo deixava o converso numa posição muito precária, uma posição que poderia possivelmente levá-lo ao antinominismo. O que é isso aqui, pessoal? Antinomos, né? Antinominismo é contra a lei, né? Posição contra a lei. E a libertinagem. Pode ser que alguns da Galácia já tivessem ido na direção da licenciosidade, o verdadeiro oposto do legalismo exigido pelos judaizantes. Paulo lembra seus leitores que a liberdade cristã não deve ser distorcida para justificar atos imorais, né? Deixa eu só olhar aqui se agora entrou o programa, 2 minutinhos. Pronto. Agora sim, deixa eu botar agora aqui. Qual é o raciocínio, pessoal? É o mesmo que Paulo já tinha usado em Romano, que quer dizer o seguinte, que onde há a graça de Deus, né, a graça de Deus sempre será maior que os nossos pecados. Então, em Romanos, né, não é tanto esse argumento aqui em Gálatas, mas vai servir para a gente compreender isso aqui, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, teu pecado é grande, então a graça de Deus será maior. Então, quanto maior o pecado, maior será a graça de Deus em termos proporcionais. Né? Então, o indivíduo que mentiu, pediu perdão e a graça de Deus o perdoou. E o indivíduo que matou alguém, claro que o perdão para uma pessoa que matou alguém é algo muito maior do que aquele que apenas mentiu. Deu para entender isso aí? Então, qual era o raciocínio absurdo, né, de alguns romanos e também em Gálatas, né? É que, então, quanto for maior o meu pecado, maior eu terei a graça de Deus na minha vida. Aí lá em Romanos, nem tanto em Gálatas, mas em Romanos, Paulo rebate essa ideia e diz, iremos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja abundante em nossa vida? Aí ele mesmo responde, de modo nenhum. Tá certo? Então, essa questão é ainda muito polêmica, ainda hoje, quando se fala da relação da graça de Deus com a lei de Deus, né? Deixa eu só passar para vocês aqui, que eu já coloquei em outra ocasião, né, esse negocinho aqui, ó, esse esquemazinho que eu fiz, mostrando como a Igreja Católica e os protestantes têm encarado a justificação dos salvos, né? Então, a Igreja Católica acredita que a fé mais as obras de caridade, ela provoca a salvação, né? Ela garante a salvação. Na teologia católica, o salvo se torna justo intrinsecamente, né? É a chamada justificação ontológica do ser, né? No movimento protestante, crê que a salvação, a justificação do justo, que é a salvação, seria exclusivamente pela fé no único justo,
Quem é esse único justo? Jesus Cristo. Né? E os protestantes? O salvo é declarado justo, é aquilo que nós chamamos de justificação florense, ou seja, por isso que até está aqui entre aspas, né? E está com o sinal de menos, e na católica aqui está com o sinal de mais. Por quê? Porque aqui no católico ele acrescenta alguma coisa, né? E aqui se tira a participação humana na salvação. Aqui se acrescenta a parte humana no processo da salvação, na visão protestante se tira. Agora, é verdade que entre os protestantes hoje, existem aqueles que acreditam que os cristãos devem ter uma relação positiva com a lei do Senhor, no caso dos 10 mandamentos, e aqueles que acham que a graça de Deus é suficiente. Né? Mas não vamos entrar agora nesse mérito. Né? Deixa eu só tirar isso aqui, que já passou. Né? Deixa eu só deletar isso aqui. Ok. Avante. Paulo escreveu essa carta, né, aos Gálatas para combater a perversão do evangelho e para restaurar esses cristãos gálatas à liberdade espiritual, que uma vez desfrutaram em Jesus Cristo. Esta é uma carta escrita por uma pessoa grandemente agitada, né? Emocionalmente, Paulo estava bem agitado, né? Com emoções reprimidas, que requeria vazão. Né? Paulo luta com todas as forças para salvar as pessoas, e ele amava tão encarecidamente os efeitos mortais do legalismo. Paulo atinge seu propósito defendendo seu apostolado e autoridade de proclamar o evangelho da graça e da fé, demonstrando a superioridade do único verdadeiro evangelho sobre as perversões legalistas dos mestres do erro, que também está errado. Pessoal, eu fico corrigindo essas coisas aqui, porque minha formação em filologia e eu corrijo muitos textos, fica de olho quando vê essas coisas erradas assim, né? Vamos lá. Ao tentar se fixar uma data para a escrita de Gálatas, 2 fatores principais devem ser levados em consideração. Primeiro, a identificação das igrejas como sendo ou da Galáxia do Norte ou do Sul. Segundo, a identificação de Gálatas 2:10 com as viagens mencionadas em Atos. Quando estas identificações estiverem feitas, então a data mais antiga possível para a escrita pode ser o trampolim para a determinação da data. Pessoal, é muito difícil definir com precisão absoluta essas datas, né? Sempre serão muito próximas, né? A data mais remota possível. Se a carta está endereçada às igrejas da Galácia do Norte, a data mais remota possível seria após a alegada visita de Paulo àquela área, né? Na terceira viagem missionária, conforme mencionado em Atos 18:23. Paulo passou pela Galácia e Frígia em seu caminho a Éfeso. O ministério em Éfeso iniciou-se em 52, assim seria a data mais remota, olha, 52 seria a data mais remota possível para a escrita, de acordo com a teoria da Galáxia do Norte. Se a carta está endereçada às igrejas do Sul, da Galáxia do Sul, a data mais remota possível seria após a primeira viagem missionária, quando essas igrejas foram fundadas por Paulo. A viagem está em torno de 48. Atualmente, isso não impede a escrita ter sido realizada numa data posterior, mas é a datação mais remota possível, segundo a teoria da Galáxia do Sul. Como concluímos que a teoria da Galáxia do Sul é a mais apropriada, trabalharemos com essa hipótese aqui, de 48 depois de Cristo, como sendo a data mais remota possível para a escrita de Gálatas. Agora, vamos lá, a visita de Paulo a Jerusalém. Pessoal, essa parte aqui é uma partezinha muito polêmica, porque a dificuldade de harmonizar aquilo que Paulo diz em Gálatas 2 com aquilo que Lucas diz em Atos. Tá certo? Então, eu vou ler agora mais devagar um pouquinho, porque é um pouquinho mais complexo, né? Mas quando você receber o material, e você deve ter baixado esse material aí, então você lê com mais tranquilidade, tá ok? Então, as visitas de Paulo a Jerusalém, né?
volto a repetir que o material que é cobrado nas APs é o material, né? Esse material aqui é um material formador adicional, né? Ok? Vamos lá. 5 visitas a Jerusalém feitas por Paulo são mencionadas em Atos 9 a 26 a 30 e 11, 27 a 30. 15, eu vou mencionar só os capítulos, capítulo 15, 18 e 21. Essas duas últimas são tardias demais para ter uma situação no problema, e assim não entrarão em discussão. Em Gálatas, Paulo apresenta apenas 2 viagens. Olha aqui. Paulo apresenta apenas 2 viagens a Jerusalém. Pouca dúvida pode haver de que a narrativa de Atos 9 e Gálatas 18 a 24 são paralelas à volta de Paulo a Jerusalém e que seguiu a sua conversão. Logicamente, a próxima viagem mencionada em ambas as fontes deve referir-se à mesma visita. Contudo, o propósito declarado de Atos 11, 29 e 30 foi a visita para assistência na fome. Pessoal, é a mesma visita, porém recontada em 2 situações com objetivos diferentes. E o próprio declarado da visita de Gálatas 2, 1 a 10, foi apresentar perante a igreja o que Paulo e Barnabé estiveram pregando aos gentios. Este propósito declarado da segunda visita de Gálatas é o mesmo propósito declarado da terceira visita mencionada em Lucas. Por Lucas, aliás, em Atos 15, 2 a 29. A Conferência de Jerusalém. Por essa razão, alguns críticos concluíram que as 2 narrativas contidas em Atos, né, capítulo 11 e no capítulo 15, são, na realidade, uma só visita. Né? Essa aqui é uma das hipóteses, né? Que tinha sido a mesma visita relatada com objetivos diferentes e, logicamente, foi acrescentado ou omitida alguma coisa de acordo com a finalidade da narrativa. E Lucas simplesmente confundiu os seus dados, né? Ou fundiu, né? Confundiu ou fundiu. Embora este argumento tenha tido algum apoio por parte de alguns críticos, permanece o fato de que Lucas era um historiador bom demais para cometer tal julgamento errôneo, e que evidente dos eventos históricos. Apesar que isso aqui também não é uma coisa absoluta, viu, pessoal? Que grandes historiadores também cometeram os erros, né? As 2 alternativas básicas serão apresentadas para se tentar determinar se Gálatas 2, 1 a 4 é paralelo a Atos 11, 29 a 30 ou 15, 2 a 29. Então, vamos lá. Será Gálatas 2, 1 a 10 paralelo a Atos 1, 29 a 30? Há 2 razões básicas para essa identificação. O número de visitas apresentadas em Atos e Gálatas está harmonizado. A ausência em Gálatas dos decretos de Conferência de Jerusalém é explicada. A reconstrução dos eventos históricos seria como segue, com algumas variações por estudiosos diferentes. Então, vamos lá aqui tentar refazer esse percurso histórico, né? Primeiro, a igreja em Antioquia da Síria foi fundada por muitos judeus e gentios. Gentios foram convertidos. Né? 2, a igreja em Jerusalém enviou Barnabé e Antioquia para investigar a situação. Paulo uniu-se a Barnabé no trabalho em Antioquia. 3, a visita por ocasião da fome, né, como se diz em espanhol, né, dessa carestia, né, dessa fome que houve, né, em Jerusalém. Então, Paulo faz essa visita da fome por Barnabé e Paulo. Nessa visita, a igreja de Antioquia enviou uma oferta à igreja em Jerusalém, que foi levada por Barnabé, Paulo e Tito. Barnabé e Paulo, particularmente, procuraram reconhecimento pelos líderes da igreja para o evangelho que eles estavam pregando em Antioquia. 3, Tito foi provavelmente circuncidado com a aprovação voluntária de Paulo. Isso aqui é interessante, pessoal, porque para não causar uma situação de tensão, Paulo pediu que Tito fosse circuncidado, para evitar o antagonismo aberto. Os líderes da igreja de Jerusalém aprovaram o ministério aos gentios, né? Então, veja a sabedoria de Paulo, né? Mesmo ele não acreditando mais na circuncisão,
como um rito determinante, né, para a salvação de alguém, mas ele aconselha Tito a praticar para a questão de evitar um conflito maior. Né? É um líder extraordinário, né? Ponto 4. Paulo, Barnabé e Tito retornaram a Antioquia levando João Marcos, está lá em Atos 12. 5. A chegada de Pedro, em Gálatas 2, 11, e posteriormente de outros judeus de Jerusalém, Paulo publicamente repreendeu Pedro e Barnabé por terem se retirado do contato pessoal com os cristãos gentios. Porque na mentalidade judaica da época, o judeu não deveria se contaminar, né, com os gentios. 6. A primeira viagem missionária. 7. Paulo soube do trabalho dos judaizantes em Antioquia e Galácia, então escreveu a Epístola aos Gálatas. Né? Isso aqui é interessante, é o ponto número 7. 8. Experiência de Jerusalém. 9. Isso aqui está sendo a reconstrução histórica, né? Após retornar à Antioquia, Paulo e Barnabé se separam. Né? Paulo iniciou a segunda viagem missionária, primeiro visitando as igrejas da Síria e depois na Galácia. Né? Pode-se ver nesse esboço que há um entrelaçamento conjunto dos materiais apresentados em Atos e Gálatas. O argumento em favor dessa identificação é forte e atrativo. Contudo, permanece o fato de que Atos 15 contém muita parte do que é encontrado em Gálatas 2. Acerca de Atos 11 se cala completamente. Por que então identificar-se a visita da fome com Gálatas 2:11? Há duas razões para isso. Primeiro, em Gálatas, Paulo está escrevendo sobre as suas viagens a Jerusalém. Duas coisas se salientam nessa narrativa. Primeiro, em capítulo 1, verso 20, Paulo escreve: ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Este é o contexto da visita a Jerusalém, que se seguiu a sua conversão. Depois, após escrever acerca de ir para as partes da Síria e da Cilícia, Paulo diz depois, passado 14 anos, olha aí, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Foi nessa ocasião que Tito foi circuncidado, né? A expressão importante aqui é outra vez. Logicamente, isso significaria que a próxima viagem de Paulo, depois da visita de 18 a 20 de Gálatas, né? Seria aquela que estava sendo mencionada agora, na visita da fome, que Lucas menciona no capítulo 11 a 12. Conclui, portanto, que as duas narrativas devem referir-se à mesma visita. Né? Já foi mencionado isso anteriormente. Né? Segundo, a segunda razão dada para essa identificação é a falta de referência em Gálatas aos decretos da Conferência de Jerusalém, em Atos 15. Né? Em Gálatas, Paulo está escrevendo que os líderes da igreja de Jerusalém deram sua total aprovação ao evangelho que ele estava proclamando. Por que ele não os mencionou? Né? Porque a conferência não ocorreu antes de Paulo ter escrito. Essa é uma questão importante aqui. Se Gálatas tivesse sido escrita após a conferência, então certamente Paulo teria relatado os decretos, para apoiar até mesmo a sua posição, né? Porque esse decreto iria apoiar bastante a argumentação de Paulo. Portanto, conclui-se que Gálatas foi escrita antes, olha aqui, antes da conferência de Jerusalém, ou seja, antes do capítulo 15. Tá certo? Então, Gálatas, segundo esse raciocínio, teria sido escrito antes, e faz muito sentido isso aqui, pessoal. Esta é, em essência, a posição daqueles que identificam Gálatas 2, 1 a 10, com Atos 1, 29 e 30. Os pontos desses argumentos são formidáveis, atrativos. Eles não são infalíveis, todavia. Esses terão sua resposta no argumento alternativo. Aí tem alguém, agora, o outro argumento. De Gálatas 2, é um pouquinho maçante isso aqui, pessoal, mas é necessário para a gente entender as linhas de interpretação, né? Porque esses estudos que a gente está fazendo são todos introdutórios, não são estudos ao livro em si, né? Faz uma introdução. Então, é necessário isso aqui. Em Gálatas 2,
1 a 10 é paralelo. Gálatas 2, 1 a 10 é paralelo a Atos 15. Essa é a posição tradicional, né? Muitos acreditam, mas aí é que não foi mencionado concílio, né, lá em Gálatas. Quando se lê Atos 15 em conjugação com Gálatas 2, 1 a 10, as semelhanças das duas narrativas são muito impressionantes. Barnabé acompanha Paulo, os oponentes são judaizantes, a mensagem pregada por Paulo e Barnabé é apresentada perante os líderes da igreja, Pedro e Tiago são mencionados em cada narrativa, e eles, Paulo e Barnabé, desculpe, são congratulados por seu serviço aos gentios. Há algumas diferenças, mas estas chegam a contradições, não chegam a contradições. Em Gálatas, a reunião parece ser uma audiência particular com os líderes da igreja. A narrativa contida em Atos parece apresentar uma reunião com um ajuntamento público. Contudo, em Atos 15, pode indicar que houve uma discussão privada pelos participantes em uma reunião pública antes ou depois da reunião particular. No relato de Paulo, a ênfase é colocada no fato de ele estar com os apóstolos. De ele ter estado, viu, pessoal? Não seria, né? De ele ter estado com os apóstolos. A discussão pública era mais para o propósito de Lucas, como um historiador que escrevia acerca dos efeitos sobre a doutrina para todas as igrejas. Lucas estava preocupado com a unidade da igreja. E esse é um tema importante para Lucas, né? Paulo estava escrevendo um argumento polêmico e apologético. Apologética aqui é defesa da fé, né? Os dois pontos de vista são realmente complementares, quando considerados juntos. Aqui, pessoal, complementares, né? Esta é a posição daqueles que tomaram Atos 15 paralelo a Atos 2 e tal. Como, então, pode esta posição ser defendida à luz dos argumentos apresentados acima? A primeira resposta é que não existe absolutamente nada na visita da fome de Atos 11:30 que seja paralelo a Atos 2. Alguns disseram que a revelação de Gálatas 2:2 deve ser identificada com a de Ágabo, de Atos 11:28. Isso, todavia, não parece ser o que Paulo quer dizer. Ele subiu a Jerusalém por causa da revelação que ele havia recebido, não por outra pessoa. Poderia ser que a revelação sobre a qual ele fala é aquela que receberam o teor do evangelho, que deveria pregar aos gentios. Aliás, poderia, é uma pergunta, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Não sabemos. Deve-se enfatizar que Paulo, em Gálatas, não está simplesmente se referindo apenas às viagens a Jerusalém. Ele está falando acerca de seus encontros com os apóstolos. Ele está combatendo a acusação de que obteve sua autoridade de fontes humanas. Porque esteve com os apóstolos que autorizaram, não foi Deus realmente, né? Então, Paulo conta a sua experiência mística com o próprio Jesus, né? Em Gálatas 1:18 a 20, ele escreve que durante aquela visita, ele só vira a Pedro e Tiago. Eis que não minto, é uma referência que ele vira naquela visita, e não a visita em si. A narrativa contida em Atos, acerca da visita pela fome, Lucas não menciona Paulo encontrando-se com nenhum dos apóstolos. Portanto, a visita da fome não seria pertinente à apologia de Paulo acerca de onde ele recebera suas credenciais apostólicas. Outra vez de Gálatas 2:1 não significa a segunda vez que Paulo subira a Jerusalém após sua conversão. Significa, sim, o segundo encontro que ele teve com os apóstolos. Isso aqui são interpretações, pessoal. A ênfase de Gálatas 1:18 a 20 é sobre quem dos apóstolos ele viu em Jerusalém. A outra vez, de Gálatas 2:1, continua o mesmo pensamento do encontro seguinte, que ele teve com os apóstolos em Jerusalém. Não existe nenhuma sugestão na narrativa de Atos 11:29 a 12:25, que Paulo tenha encontrado alguns dos apóstolos, né? Quer dizer, esse outro argumento mostra como sendo coisas distintas, né? Se Gálatas 2
é paralelo a Atos 15, um problema de cronologia criado pela teoria alternativa é evitado. De algum modo, a visita por ocasião da fome, de Atos 11 a 12, está ligada com a morte de Herodes Agripa I, que ocorreu em 44. Essas mortes são mais fáceis de localizar historicamente devido a documentos, né, do Império. Né? Admitindo-se que a visita de Gálatas 2 seja a visita da fome, então os 14 anos de Gálatas 2:1 colocaria a visita de 1:18 a 20 por volta do ano 30 a 31, aproximadamente. Esta primeira visita, após a conversão de Paulo, foi 3 anos após a sua experiência na Arábia. Né? Isso colocaria a conversão de Paulo numa data tardia, impossível, ou seja, de 27 a 29, antes da morte de Cristo. Né? Quer dizer, isso aqui não faria sentido. É por essa razão que aqueles que identificam a visita da fome, Gálatas 2, 1 a 10, colocam essa visita o mais tarde possível, o ministério de Jesus, e possivelmente cedo, muito mais tarde que o tempo, que é tão natural na narrativa de Atos. Por volta da ocasião da morte de Herodes Agripa I, né? Herodes Agripa I. Se, contudo, a visita de Gálatas ocorreu após a primeira viagem missionária, né, não existe datas. Os 14 anos colocaria a primeira visita em torno de 34 a 36. E a conversão de Paulo seria entre o ano 31 a 34. No capítulo anterior, concluímos que a conversão de Paulo ocorreu por volta de 33 a 34, o que está em conformidade com a narrativa de Gálatas. Por que os decretos da conferência não são mencionados? Paulo está mostrando sua independência da igreja de Jerusalém dos apóstolos. Paulo torna claro em sua carta que ele não foi convocado a aparecer perante a igreja de Jerusalém para responder acusações acerca do evangelho. Então, também os decretos contidos em Atos 15 têm a ver com gentios que se curvam a alguns dos escrúpulos judaicos em certas questões acerca da comunhão. Em sua carta, Paulo escreve acerca da liberdade cristã. Pessoal, isso é uma palavra, um tema muito importante no livro de Gálatas, né? A liberdade cristã. Ele não quer arriscar seu argumento no início. As restrições que ele irá colocar na sua posição teológica surgem das implicações éticas do evangelho e não de alguma exigência externa que alteraria a doutrina da graça. Ele já havia indicado que os apóstolos aprovavam a mensagem que ele proclamava. E esse é o ponto central da Epístola aos Gálatas. Pessoal, isso é um pedacinho um pouquinho maçante, mas é necessário para a gente entender as argumentações gerais em torno do livro. Né? Uma outra ocasião é esclarecida ao identificar-se Gálatas 2 com Atos 15. Paulo escreve que no final da conferência, Tiago pediu que ele se lembrasse dos pobres. Se Gálatas 2 está na época da visita da fome, essas palavras seriam sem sentido. Né? Paulo e Barnabé haviam acabado de trazer uma oferta de Antioquia para os mesmos pobres de quem Tiago pediu-lhes que se lembrassem. Quando se vê que Paulo está falando acerca de uma visita de alguns 3 ou 4 anos mais tarde, o apelo de Tiago faz sentido. Mais uma vez, a evidência para se considerar Atos 15 como paralelo a Gálatas capítulo 2, verso 1 a 10. Conclusão dessa parte. Da apresentação acima, é mais razoável ficar com a posição tradicional de Atos 15 e Gálatas são paralelos. Admite-se que há algum problema, mas estes não são irrespondíveis. As soluções alternativas criam mais e maiores problemas, cujas respostas são igualmente objetivas e conjecturais. Os problemas são encontrados na identificação de Atos 15 com Gálatas 2.
Essa será a posição deste livro, né? Segundo o autor, ele acredita que o relato de Atos 15 é o mesmo de Gálatas 2, ou seja, se refere ao mesmo evento, né? Local e a data da carta. Veja que a carta pequenininha, mas as informações acerca dela são muitas, né? Local e data. Tendo-se estabelecida a data mais remota possível, resta agora determinar-se quando e onde a carta foi escrita. Determinamos que a carta foi escrita às igrejas da Galácia do Sul, depois da Conferência de Jerusalém, que foi realizada entre 48 e 49. Naturalmente, isso não significa que a carta teve que ser escrita imediatamente após a conferência. Ela pode ter sido escrita de qualquer lugar, em qualquer ocasião posterior à Conferência de Jerusalém. Há muito pouco acordo entre os estudiosos do Novo Testamento quanto a quando ou de onde Paulo realmente escreveu. Seguem algumas ideias apresentadas por vários estudiosos. Primeiro, que ele tinha escrito isso na primeira viagem missionária. Eu vou passar isso aqui, pessoal, viu? Que é que vocês podem ler. A outra teoria que ele poderia ter escrito na segunda viagem missionária, né? E ainda há aqueles que acreditam que em Antioquia, após a conferência em Jerusalém, né? A conclusão disso aqui: não há nenhum consenso entre os estudiosos acerca da data e local para a escrita de Gálatas. A partir da informação disponível, pareceria que o argumento em favor de uma data remota é o mais razoável. Ele satisfaz os critérios necessários de ter sido a fundação das igrejas na Galácia do Sul, visitadas 2 vezes na mesma viagem. Após a conferência de Jerusalém, registrada em Atos 15, e após tempo suficiente para os judaizantes trabalharem, né? Portanto, a posição tomada nesse livro é que a Epístola aos Gálatas foi escrita de Antioquia da Síria, né? Volto a repetir, isso aqui não tem certeza absoluta, né? Antes da segunda viagem missionária, a data seria por volta do ano 49 a 50. Aí tudo bem, né? Que aqui está uma coisa mais aproximativa. Estrutura e conteúdo. A Epístola aos Gálatas se divide em 3 seções. Os 2 capítulos, os 2 primeiros capítulos são basicamente autobiográficos em defesa das credenciais apologéticas de Paulo. O 3º e 4º capítulos são apresentação doutrinária de superioridade da graça sobre a lei, né? Essa relação da graça e a lei, no Evangelho sobre o legalismo. Os 2 capítulos finais apresentam algumas implicações éticas da liberdade cristã. Esta é a estrutura da carta, né? Então, é basicamente isso aí. Avançando aqui. Então, na conclusão, escrita por sua mão, Paulo compara a sua atitude de preocupação amorosa para com aqueles que estão ensinando falsas doutrinas. Uma vez mais, Paulo reitera a prova do seu apostolado, exibindo as cicatrizes do seu corpo, recebidas no serviço da pregação do verdadeiro evangelho. E, no final, a bênção, né, que era a costumeira que Paulo fizesse. Pessoal, o que é de relevante isso aqui? Primeiro, né, que as evidências de que a região que Paulo escreveu era a Galácia do Sul, né? Pronto. A relação da lei e da graça, o surgimento dos judaizantes, né, que eram judeus que acreditavam na importância de alguns ritos judaicos como a circuncisão, né? E o Concílio de Jerusalém, né, advoga que isso é importante para cristãos judeus, né? Mas não para os cristãos gentios. Tá certo? Então, essas aqui são as linhas básicas, né? E o argumento, né? O argumento que é apresentado, ele vai tentar combater essas ideias ideias anticristãs, né? No caso, seria anticristã porque o cristianismo gentil tipo de exigência. Pessoal, quando você estiver lendo essa carta, né, não esqueça de ter em mente esse contexto, né? Essa presença
de judeus e simpatizantes que achavam que para ser um bom cristão era necessário você se tornar um bom judeu. Como é que se tornar um bom judeu? Através da circuncisão. Ok? Então, essa relação densa e tensa, né, entre o tema da graça e da lei, ela permeia todo o Novo Testamento, desde o nascimento de Jesus, e eu creio que vai ser até a sua volta, né? Tá ok? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? Nos veremos em breve, mais uma vez, para depois vamos fazer aqui um esboço comentado dessa carta. Então, que Deus abençoe realmente vocês e nos veremos em breve.